Olá a todos, queridos amigos. Hoje embarcaremos em uma jornada incrível pelos confins do nosso sistema solar, nosso lar no cosmos. Este é um sistema único, dinâmico e surpreendente, formado há bilhões de anos e que continua a guardar inúmeros mistérios. Vamos descobrir como o sistema solar é estruturado, onde ele se localiza no universo e por que seu estudo é tão importante. Preparem-se para um mergulho cativante na ciência e na história. Vamos começar! O sistema solar é um grandioso mecanismo gravitacional, cujo centro é a nossa estrela, o Sol. Ele é composto por 8 planetas que orbitam nosso astro, além de mais de 200 luas conhecidas, inúmeros asteroides, cometas e poeira interplanetária. Todos esses objetos estão interligados pela gravidade, formando uma estrutura complexa e harmoniosa. O tamanho do sistema solar é difícil de conceber. Se considerarmos a nuvem de Oort, seu diâmetro pode chegar a cerca de 2 anos-luz, o que equivale aproximadamente a 19 trilhões de quilômetros. Imaginem, se o Sol tivesse o tamanho de uma bola de futebol, a Terra estaria a 30 metros de distância e teria o tamanho da cabeça de um alfinete, a cerca de 4,5 milhões de quilômetros. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, uma enorme nuvem de gás e poeira começou a se contrair sob a ação da gravidade. No centro, formou-se um núcleo denso, o embrião do Sol, que logo começou a brilhar graças às reações termonucleares. A matéria restante formou um disco giratório, do qual gradualmente surgiram os planetas, as luas e outros corpos. Esse processo é a chave para entender como os sistemas estelares se formam em toda a galáxia. O sistema solar é um laboratório único para estudar os processos que ocorrem em outros sistemas estelares. Nosso sistema solar está localizado na Via Láctea, que abriga de 100 a 400 bilhões de estrelas. Estamos no braço espiral de Órion, a aproximadamente 27 mil anos-luz do centro galáctico. Esta é uma região bastante tranquila, o que provavelmente desempenhou um papel importante na criação das condições para o surgimento da vida. Vamos entender o que são os braços espirais. São as principais estruturas em galáxias espirais, que se apresentam como regiões brilhantes e sinuosas, contendo aglomerados estelares, gás e poeira. Nosso sistema solar está localizado entre os braços de Perseu e de Centauro. Essa posição nos garante relativa segurança, pois estamos longe do núcleo galáctico, onde a atividade é significativamente maior. O sistema solar orbita o centro da galáxia a uma velocidade de cerca de 828 mil quilômetros por hora. No entanto, uma volta completa leva de 225 a 250 milhões de anos. Este é o chamado Ano Galáctico. Da última vez que estivemos neste ponto da galáxia, a Terra era habitada por dinossauros. Incrivelmente, se você pudesse observar a Via Láctea de lado, o sistema solar seria um ponto quase imperceptível entre bilhões de estrelas. Mas é exatamente neste pequeno ponto que a vida surgiu, um fenômeno que ainda não detectamos em nenhum outro lugar do universo. Vamos ver como a nossa percepção do nosso lugar no espaço mudou. Na antiguidade, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Isso se baseava no modelo geocêntrico, proposto por Ptolomeu, que permaneceu dominante na astronomia por cerca de 1500 anos.
Segundo esse modelo, todos os corpos celestes, incluindo o Sol, a Lua e as estrelas, giravam em torno da Terra. Mas a história da astronomia teve uma reviravolta importante. Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês, formulou a hipótese de que a Terra não era o centro do universo, mas apenas um dos planetas que orbitavam o Sol. Essa descoberta tornou-se a base do novo modelo heliocêntrico. Claro que essa ideia encontrou resistência, pois questionava as concepções seculares sobre o lugar do homem no cosmos. Copérnico lançou as bases para uma revolução na astronomia. A próxima etapa crucial ocorreu com Galileu Galilei, no início do século XVII. Usando um telescópio aprimorado, Galileu foi o primeiro a observar a Lua, vendo suas crateras e montanhas, o que contradizia a ideia de que ela seria uma esfera perfeita. Ele também observou as fases de Vênus, o que foi uma forte evidência em favor do modelo heliocêntrico. Essas descobertas confirmaram a hipótese de Copérnico e forçaram uma reavaliação dos fundamentos da astronomia. Isaac Newton, no final do século XVII, completou esse processo. Com suas leis da gravitação, ele explicou por que os planetas se moviam em órbita ao redor do Sol. Newton demonstrou que a gravidade é a força que mantém todos os corpos celestes, da Lua aos planetas mais distantes, em suas órbitas. Suas obras se tornaram a base da mecânica clássica e permitiram prever com mais precisão o movimento dos planetas. A partir do final do século XIX e especialmente do século XX, começou a era da exploração espacial prática. Em 1969, o programa Apollo enviou com sucesso humanos à Lua. Com o desenvolvimento de naves espaciais e telescópios, as pessoas começaram a explorar ativamente não apenas os planetas mais próximos, mas também os cantos mais distantes do universo. O telescópio Hubble, lançado em 1990, abriu novos horizontes, fornecendo aos astrônomos dados incrivelmente precisos sobre estrelas, galáxias e outros objetos cósmicos. Assim, o caminho do modelo geocêntrico às concepções científicas modernas do cosmos foi marcado por descobertas importantes e ideias revolucionárias. Após conhecermos as principais etapas do desenvolvimento da astronomia e de nossas concepções sobre o cosmos, vamos focar nos planetas mais próximos do Sol, conhecidos como planetas internos. São Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles formam um grupo único de corpos com superfície rochosa, distinguindo-se claramente dos gigantes da parte externa do Sistema Solar. Começamos pelo pequeno, mas muito interessante, planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, e tudo o que acontece nele está ligado à sua proximidade com nossa estrela. Ele está a uma distância de aproximadamente 0,39 unidades astronômicas, ou seja, pouco menos da metade da distância da Terra ao Sol. Se uma unidade astronômica equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros, então Mercúrio está, em média, a apenas 58 milhões de quilômetros do Sol. Isso o torna o primeiro na fila de planetas do nosso Sistema Solar. Mercúrio é um anão entre os planetas, com um diâmetro de cerca de 4.800 quilômetros, o que é aproximadamente 2,5 vezes menor que o diâmetro da Terra. Apesar de seu tamanho minúsculo, ele é mais denso que muitos outros planetas, o que está relacionado ao seu grande núcleo de ferro. Mercúrio completa uma órbita ao redor do Sol em 88 dias terrestres. Este é o seu ano, o mais curto entre todos os planetas. Mas seu dia, ou uma rotação em torno do próprio eixo, dura 59 dias terrestres. No entanto, devido à complexa interação entre rotação e órbita, um dia solar em Mercúrio dura 176 dias terrestres. Esse fenômeno incomum está ligado à ressonância orbital rotacional.
A cada 3 órbitas ao redor do Sol, Mercúrio gira em torno de seu eixo 2 vezes. Essa ressonância é causada pelo desaceleramento das marés. Mercúrio não possui atmosfera, o que resulta em enormes variações de temperatura entre o lado diurno e o noturno. O lado diurno aquece até 430 graus Celsius, tornando-o quente o suficiente para derreter chumbo, enquanto o lado noturno, que não recebe calor solar, esfria para menos 180 graus. Esse contraste de temperatura é um dos mais extremos do Sistema Solar. Mercúrio é composto quase inteiramente de metal. Seu núcleo ocupa 75% do diâmetro total do planeta, o que o torna desproporcionalmente grande. Esse núcleo é composto principalmente de ferro e provavelmente está parcialmente líquido. Ele é responsável pela criação de um campo magnético fraco, com uma força aproximadamente 100 vezes menor que o da Terra. No entanto, mesmo um campo magnético tão fraco cria uma magnetosfera que interage com o vento solar. A camada externa, ou crosta do planeta, é muito fina, com cerca de 20 quilômetros. A superfície de Mercúrio é coberta por crateras, formadas pela intensa bombardeio de asteroides e meteoritos nos primeiros anos de existência do Sistema Solar. Uma das crateras mais impressionantes é a Caloris, com mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. Ela é tão imensa que o impacto que a criou causou uma alteração caótica no relevo do lado oposto do planeta. O estudo de Mercúrio começou com a missão Mariner 10, nos anos 70 do século XX. Essa nave espacial transmitiu as primeiras fotos detalhadas da superfície e revelou a existência de um campo magnético. Mas a verdadeira revolução na compreensão de Mercúrio foi a missão Messenger, que entrou em órbita do planeta nos anos 2000. Ela coletou dados sobre a composição da superfície, mediu o campo magnético e revelou muitas características geológicas. Mercúrio é uma janela para o passado do Sistema Solar. Sua superfície mudou pouco ao longo de bilhões de anos, preservando vestígios dos primeiros processos de formação planetária. Sua estrutura e movimento incomuns fornecem aos cientistas chaves para entender as interações gravitacionais, a influência das estrelas sobre planetas próximos e os processos de resfriamento dos núcleos planetários. Em seguida, encontramos o próximo planeta misterioso, Vênus, onde as condições são tão severas que é justamente chamado de planeta infernal. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o vizinho mais próximo da Terra, sendo surpreendentemente semelhante ao nosso planeta em tamanho e massa. É frequentemente chamada de irmã da Terra, mas a semelhança termina nos números. Vênus é um verdadeiro inferno cósmico, onde imperam calor insuportável, nuvens ácidas e uma pressão atmosférica capaz de esmagar qualquer aparelho terrestre em poucos minutos. Mas por trás de todo esse ambiente extremo, esconde-se uma história que pode nos dizer como o destino da Terra poderia ter sido caso o equilíbrio do nosso planeta fosse perturbado. O diâmetro de Vênus é de cerca de 12.000 quilômetros, apenas 5% menor que o diâmetro da Terra. A massa do planeta é de aproximadamente 82% da massa do nosso planeta, e a densidade e a força da gravidade também são próximas. Se você estivesse em sua superfície, pesaria quase o mesmo que na Terra. Vênus está a cerca de 0,72 unidades astronômicas do Sol, o que equivale a 108 milhões de quilômetros. É mais perto que a Terra, mas não o suficiente para explicar suas temperaturas incrivelmente altas. A causa das condições catastróficas de Vênus é sua atmosfera única. A atmosfera de Vênus é uma das mais extremas do Sistema Solar.
Ela é composta por 96% de dióxido de carbono, com uma pequena quantidade de nitrogênio e vestígios de compostos de enxofre. As camadas superiores da atmosfera são cobertas por densas nuvens de ácido sulfúrico que não deixam passar a luz solar. Por causa disso, Vênus parece tão brilhante e cintilante no céu noturno. Suas nuvens refletem até 70% da radiação solar. Na superfície do planeta, sob essas nuvens, impera um verdadeiro inferno. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior do que na Terra. Isso equivale à pressão que você sentiria ao mergulhar a 1 quilômetro de profundidade na água. Se tentássemos construir uma base lá, ela seria instantaneamente esmagada. A superfície de Vênus é a mais quente de todos os planetas do Sistema Solar, com temperaturas que atingem 470 graus Celsius. É mais quente do que em Mercúrio, embora Vênus esteja mais longe do Sol. A principal causa de tais temperaturas é o efeito estufa descontrolado, que alterou completamente a atmosfera e o clima do planeta. Antigamente, em Vênus, provavelmente existiam condições mais próximas das terrestres. Talvez até houvesse água líquida em sua superfície. No entanto, a proximidade com o Sol levou à evaporação da água. O vapor, como um poderoso gás de efeito estufa, intensificou o efeito de retenção de calor. Juntamente com o dióxido de carbono liberado pela atividade vulcânica intensa, acumulou-se na atmosfera, aumentando sua densidade e agravando o efeito estufa. As características da atmosfera de Vênus determinam sua dinâmica. Praticamente 100% da energia térmica que atinge o planeta é refletida. Cerca de 70% da luz solar é refletida pelas nuvens. Mas os 30% que penetram são absorvidos pela superfície e não podem mais sair de volta para o espaço devido à densa camada de dióxido de carbono. Esse processo transforma Vênus em uma verdadeira armadilha térmica. A temperatura em Vênus é praticamente estável em toda a superfície, com flutuações mínimas entre o lado diurno e o noturno ou entre o Equador e os polos. Isso se deve à alta densidade da atmosfera, que distribui o calor uniformemente por todo o planeta. Mesmo à noite, quando o Sol não ilumina a superfície, a temperatura permanece praticamente a mesma do dia. Sob as nuvens de Vênus, esconde-se um mundo incrível. A superfície do planeta foi estudada com o uso de radares, pois os métodos ópticos convencionais não mostram nada devido às nuvens. Vênus é um planeta de vulcões. Sua superfície é quase inteiramente coberta por planícies de lava formadas por erupções no passado. Um dos pontos mais altos do planeta são as montanhas Maxwell, que se elevam a cerca de 11 quilômetros de altitude. Isso é mais alto que o Monte Everest na Terra. Mas a maior parte da superfície de Vênus é plana e pontilhada por formações geológicas estranhas, como as coroas, enormes estruturas arredondadas formadas pela atividade magmática. Essas coroas são vestígios de poderosos processos tectônicos que ocorreram bilhões de anos atrás. Apesar da presença de vulcões e lava, Vênus não apresenta sinais claros de movimento de placas tectônicas, como na Terra. Em vez disso, sua crosta tende a dobrar e quebrar sob a pressão do magma, o que cria formas de relevo únicas. A uma altitude de cerca de 60 quilômetros acima da superfície do planeta, sopram ventos incrivelmente poderosos a velocidades de até 360 quilômetros por hora. Esse fenômeno é chamado de superrotação. O planeta gira muito mais lentamente do que sua atmosfera.
O próprio Vênus completa uma rotação em torno de seu eixo em 243 dias terrestres. Este é o dia mais lento de todos os planetas. Já o ano em Vênus dura apenas 225 dias. Assim, um dia em Vênus é mais longo que seu ano. Vênus é um dos primeiros planetas a serem estudados por meio de sondas espaciais. As missões soviéticas Venera foram as primeiras a enviar sondas à sua superfície. Aparelhos como o Venera 7 transmitiram dados da superfície, mas funcionaram por no máximo 30 minutos devido ao calor e à pressão insuportáveis. Mais tarde, a missão Venus Express da Agência Espacial Europeia estudou a atmosfera e a dinâmica do planeta, incluindo a composição química das nuvens. Hoje, novas missões como DaVinci+, e Veritas estão planejadas para estudar o relevo e a estrutura interna de Vênus. Essas missões ajudarão a responder à pergunta: Vênus poderia ter sido habitável no passado? Em seguida, teremos o nosso planeta natal, a Terra. Descobriremos o que a torna única e por que ela continua sendo o único lar conhecido para a vida. O principal fator que diferencia a Terra de outros planetas é a água em estado líquido. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por oceanos, mares e rios. A água é a base da vida. Suas propriedades únicas, como alta capacidade térmica e capacidade de dissolver substâncias, a tornam ideal para manter processos biológicos. Mas por que a Terra tem água líquida, enquanto Vênus e Marte, por exemplo, não têm? O segredo está na localização do planeta. A Terra está localizada na chamada Zona Habitável, uma região ao redor de uma estrela onde a temperatura permite que a água exista em estado líquido. Se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, ela poderia ter repetido o destino de Vênus. E se estivesse mais longe, teria se tornado um deserto gelado como Marte. Igualmente importante é a magnetosfera, o campo magnético que protege nosso planeta do vento solar e da radiação cósmica. A magnetosfera é criada pelo movimento do núcleo de ferro líquido dentro da Terra e atua como um escudo invisível. Sem ela, o vento solar poderia destruir a atmosfera do nosso planeta, como aconteceu com Marte. Vamos relembrar o que é o vento solar. É um fluxo de partículas carregadas que é constantemente emitido pelo Sol. Essas partículas emanam de sua camada externa quente, chamada coroa, e se movem a velocidades de até 800 km por segundo, espalhando-se por todo o sistema solar. O vento solar interage com os planetas, causando vários fenômenos. Por exemplo, na Terra, ele cria auroras boreais e interage com a magnetosfera, protegendo-nos de seu impacto destrutivo. A Terra é um planeta dinâmico e sua superfície muda constantemente devido à tectônica de placas. A crosta terrestre é dividida em várias placas tectônicas grandes e pequenas que flutuam em uma camada líquida do manto terrestre. Essas placas se movem, colidem, divergem e se apoiam umas nas outras, criando montanhas, fossas oceânicas e terremotos. A tectônica de placas desempenha um papel crucial no ciclo de substâncias no planeta. Por exemplo, o dióxido de carbono liberado pelos vulcões ajuda a manter o efeito estufa necessário para a conservação do calor. Além disso, o movimento das placas contribui para a renovação da crosta terrestre, o que mantém a estabilidade de longo prazo do planeta. Os vulcões, além de seu poder destrutivo, são fornecedores de novos materiais para a superfície da Terra. Eles expelem gases, como dióxido de carbono e vapor d'água, que afetam o clima, e minerais que enriquecem o solo.
A atmosfera da Terra é outra característica única. Sua composição é ideal para sustentar a vida. Os principais componentes são nitrogênio, cerca de 78%, oxigênio, cerca de 21%, e pequenas quantidades de dióxido de carbono, argônio e outros gases. Esse equilíbrio não é acidental. Ele se formou graças a bilhões de anos de processos biológicos e geológicos. O oxigênio apareceu na atmosfera graças a micro-organismos antigos que começaram a produzi-lo através da fotossíntese. Esse processo, conhecido como catástrofe do oxigênio, ocorreu há cerca de 2,5 bilhões de anos e alterou a composição química do planeta, tornando-o habitável para a vida complexa. O dióxido de carbono, embora represente uma pequena fração da atmosfera, desempenha um papel crucial. Ele regula a temperatura do planeta através do efeito estufa, impedindo que a Terra congele. Esse delicado equilíbrio cria condições confortáveis para a vida, mas também é vulnerável. Quaisquer mudanças significativas na concentração de dióxido de carbono podem levar a catástrofes climáticas, como aconteceu em Vênus. Falando do nosso planeta, não podemos deixar de mencionar seu fiel companheiro, a Lua. A Lua é mais do que apenas um belo objeto no céu noturno. Ela desempenha um papel fundamental na estabilidade da Terra e no desenvolvimento da vida. O diâmetro da Lua é de cerca de 3.470 quilômetros, o que a torna a maior lua em proporção ao seu planeta no Sistema Solar. Em primeiro lugar, a Lua estabiliza a inclinação do eixo da Terra. Graças a isso, a inclinação permanece relativamente constante, o que garante estações e um clima estáveis. Sem a Lua, o eixo da Terra poderia oscilar, causando mudanças climáticas drásticas. Em segundo lugar, a Lua causa as marés. Esses movimentos cíclicos da água nos oceanos, mares e rios não apenas afetam os ecossistemas costeiros, mas também desempenharam um papel importante na evolução da vida. Os cientistas supõem que as marés possam ter contribuído para o surgimento da vida em Terra, fornecendo aos organismos um ambiente para se adaptarem a diferentes condições. Em terceiro lugar, a Lua serviu como um escudo cósmico para a Terra, absorvendo os impactos de asteroides e meteoritos na história inicial do Sistema Solar. Não só entendemos sua singularidade, mas também aprendemos a ver a fragilidade do nosso lar. O próximo planeta que consideraremos será Marte, o vizinho mais próximo, que pode nos contar sobre o passado da Terra e seu futuro. Marte é um planeta que, desde tempos antigos, atrai a atenção da humanidade. Sua cor avermelhada no céu noturno inspirou mitos e associações com guerra e destruição. Mas, hoje em dia, Marte simboliza não a guerra, mas a esperança. Ele se tornou uma janela para o passado do Sistema Solar e, talvez, para o futuro da humanidade. Vamos entender por que Marte é tão interessante. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, localizado a uma distância média de 228 milhões de quilômetros, o que equivale a aproximadamente 1,52 unidades astronômicas. Isso o torna quase 1,5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Por causa disso, Marte recebe muito menos calor e luz solar. Em termos de tamanho, Marte é aproximadamente 2 vezes menor que a Terra, e a área de sua superfície é comparável à área terrestre do nosso planeta. A massa de Marte é de apenas 11% da massa da Terra, e a gravidade em sua superfície é cerca de 38% da terrestre. Isso significa que se você pesar 70 quilos na Terra, em Marte pesará apenas 26 quilos. Marte é um deserto estático e congelado.
A temperatura média no planeta é de menos 63 graus Celsius, mas, dependendo da estação e da localização, pode variar de menos 125 graus nos polos no inverno a mais 20 graus no Equador no verão. Essas oscilações drásticas estão relacionadas à sua fina atmosfera, que praticamente não retém calor. A atmosfera de Marte é muito rarefeita, com uma pressão de apenas 0,6% da terrestre. Isso equivale às condições a uma altitude de 30 quilômetros acima da superfície da Terra, 3 vezes mais alto do que voam os aviões comerciais. Ela é composta por 96% de dióxido de carbono, com pequenas impurezas de nitrogênio, argônio e vestígios de oxigênio e água. Uma das características mais impressionantes de Marte são suas tempestades de poeira, que podem cobrir o planeta inteiro. Essas tempestades levantam poeira fina na atmosfera, bloqueando a luz solar e tornando Marte ainda mais frio. A maior tempestade registrada em 2018 durou vários meses e levou à paralisação do rover Opportunity. E, ainda assim, a superfície de Marte é algo incrível. Desertos de ferro oxidado, vulcões gigantescos, antigos leitos de rios secos e calotas polares nos polos contam a história de um planeta que um dia pode ter sido completamente diferente. Imagine o Monte Olimpo, o vulcão mais alto do Sistema Solar, com 22 quilômetros de altura. Isso é 3 vezes mais alto que o Everest, e sua base é tão vasta que você não conseguiria ver seu cume estando na superfície. Ou olhe para o Valles Marineris, uma enorme rede de cânions com 4.000 quilômetros de comprimento e até 7 quilômetros de profundidade. Isso é 10 vezes mais longo que o Grand Canyon e 4 vezes mais profundo. Cientistas acreditam que essas estruturas podem ter sido formadas por processos tectônicos e talvez por fluxos de água que um dia correram em Marte. Sim, a água é a chave para o enigma de Marte. Hoje, não há água líquida em sua superfície, mas vemos vestígios de sua presença em toda parte. Bilhões de anos atrás, Marte era mais quente e sua atmosfera era mais densa. Rios corriam aqui, lagos se formavam e talvez até um oceano cobrisse uma parte significativa da superfície. Agora, a água em Marte existe apenas na forma de gelo nas calotas polares ou sob a superfície. No entanto, há uma hipótese de que lagos subterrâneos de água líquida possam estar escondidos sob a camada de solo congelado, especialmente na região do Polo Sul. Essas descobertas dão esperança de que a vida possa ter existido em Marte no passado e talvez ainda esteja escondida lá agora. Hoje, Marte é o principal alvo da exploração espacial. Rovers como Curiosity e Perseverance continuam a explorar a superfície, coletando dados sobre o clima, a composição do solo e vestígios de vida antiga. O Curiosity, operando desde 2012, confirmou que Marte já foi habitável. E o Perseverance, que chegou em 2020, está estudando a cratera Jezero, local de um antigo lago e delta de rio onde a vida microbiana poderia ter prosperado. Mas as ambições da humanidade não param por aí. Elon Musk e sua empresa SpaceX sonham em enviar humanos a Marte já na década de 2030 para começar a criar os primeiros assentamentos. A próxima parada será Júpiter, o rei dos planetas, que nos mostrará um mundo cósmico completamente diferente. A viagem pelo Sistema Solar continua, e agora deixamos a zona dos planetas rochosos, indo para onde os gigantes reinam. Entre Marte e Júpiter, estende-se o cinturão de asteroides, uma região repleta de milhões de objetos rochosos e metálicos que não conseguiram se agrupar em um planeta completo. Cientistas acreditam que a gravidade de Júpiter, o objeto mais massivo do nosso sistema depois do Sol, impediu isso. E o primeiro a nos receber é Júpiter,
o planeta mais massivo e misterioso do Sistema Solar. Ele é tão grande que poderia abrigar mais de 1.300 planetas Terra em seu interior. Sua influência se estende muito além de sua órbita. Este colosso gasoso não só governa o movimento de suas luas, mas também atua como um escudo cósmico, atraindo asteroides e cometas que poderiam ameaçar a Terra. Júpiter é um mundo de tempestades, furacões devastadores, pressão e magnetismo monstruosos que abrangem o espaço por milhões de quilômetros. Ele não pode ser imaginado sem a grande mancha vermelha eterna, auroras polares incríveis e 4 luas maiores, cada uma das quais poderia por si só ser um planeta separado. Sua massa é mais de 318 vezes a da Terra. Mas se ele continuasse a acumular matéria, não ficaria maior. Em certo momento, sob pressão, ele começaria a se condensar, transformando-se em uma esfera cada vez mais densa. Sua gravidade é 2,5 vezes mais forte que a da Terra. Portanto, se um humano, por algum milagre, estivesse na superfície de Júpiter, ele pesaria 2,5 vezes mais. No entanto, não seria possível ficar na superfície. Ela simplesmente não existe. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio, aproximadamente como o Sol. Nas nuvens externas, começa a viagem através de camadas de gases cada vez mais densos. Primeiro, a atmosfera, repleta de turbilhões de amônia e metano, com furacões que se estendem tanto que o hidrogênio se torna líquido, e depois metálico, transformando-se em uma substância que na Terra só pode ser obtida em laboratório sob pressões monstruosas. É um oceano de hidrogênio metálico com dezenas de milhares de quilômetros de profundidade, que se comporta como um metal e conduz eletricidade. É aqui que o campo magnético incrivelmente poderoso de Júpiter se origina, estendendo-se por milhões de quilômetros ao seu redor. O que existe ainda mais fundo? Talvez um pequeno núcleo rochoso do tamanho da Terra, mas os cientistas ainda estão debatendo. É bem possível que, devido à pressão colossal, esse núcleo já tenha se dissolvido parcialmente no hidrogênio líquido. Júpiter não seria Júpiter sem sua atmosfera borbulhante, coberta por faixas características. Essas zonas claras e escuras são o resultado de ventos poderosos que se movem em direções opostas a velocidades de até 600 km por hora. Toda a atmosfera do planeta é um oceano fervente de gás, onde vórtices constantes criam padrões bizarros. Os relâmpagos brilham milhares de vezes mais intensamente do que na Terra, e a pressão nas camadas inferiores comprime o gás até o estado líquido. E claro, não podemos deixar de mencionar a Grande Mancha Vermelha. Este furacão gigantesco, um verdadeiro veterano entre as tempestades. Ele assola há pelo menos 350 anos. O diâmetro do furacão hoje é de cerca de 16.000 quilômetros, o que é várias vezes maior que a Terra, e é ainda menor do que antes. A mancha está diminuindo lentamente. Os cientistas ainda não sabem se ela desaparecerá completamente algum dia, mas esta tempestade continua sendo um dos fenômenos mais impressionantes do Sistema Solar. O campo magnético de Júpiter é o mais poderoso entre todos os planetas, 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Ele cria uma magnetosfera gigante que é tão grande que, se pudesse ser vista, ocuparia mais espaço no céu do que a Lua. Júpiter é um verdadeiro inferno de radiação. Fluxos de partículas carregadas assolam ao seu redor, e a radiação em suas proximidades é letal até mesmo para as naves espaciais mais protegidas.
É por isso que missões como a Juno são forçadas a realizar manobras complexas para evitar as zonas mais perigosas. Júpiter não é apenas o gigante gasoso em si, mas também suas luas. Ele tem mais de 80 luas, mas as mais famosas são os 4 satélites galileanos: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Cada um deles é um mundo à parte, com sua própria história e características únicas. Io é um inferno vulcânico. É o objeto mais geologicamente ativo do Sistema Solar. Vulcões expelem enxofre, cobrindo a superfície do satélite, tornando-o amarelo brilhante. Sua estrutura interna é aquecida pela atração gravitacional entre Júpiter e as outras luas. Europa é um mundo sob o gelo. Sua superfície é coberta por uma crosta de gelo com vários quilômetros de espessura, mas por baixo dela esconde-se um oceano de água líquida. E não é apenas um oceano, seu volume é maior do que o de todos os oceanos da Terra juntos. Rachaduras causadas pelas forças de maré de Júpiter são visíveis na superfície, e geysers expelem jatos de água para o espaço. Se em algum lugar do Sistema Solar houver vida além da Terra, Europa é um dos principais candidatos. Mas não menos fascinante é Ganimedes, o rei das luas. Ele é maior que o planeta Mercúrio e é o único satélite do Sistema Solar a ter seu próprio campo magnético. Sua superfície é coberta de gelo e crateras antigas e, internamente, possivelmente, esconde um oceano subsuperficial. Calisto é um mundo antigo, coberto de crateras. É um dos objetos mais antigos do Sistema Solar, cuja superfície mudou muito pouco ao longo de bilhões de anos. Assim como Ganimedes, um oceano oculto pode existir sob sua crosta de gelo. Júpiter foi o primeiro planeta a ser estudado de perto nos anos 70. Ele foi sobrevoado pelas missões Pioneer 10 e Voyager, mas os estudos mais detalhados foram realizados pelas missões Galileu nos anos 90 e a atual missão Juno. A futura exploração de Júpiter promete ser ainda mais emocionante. Na década de 2030, a missão JUICE viajará para Ganimedes, Europa e Calisto para descobrir se a vida pode existir em seus oceanos. Júpiter é, sem dúvida, o rei dos planetas, mas seu vizinho Saturno não é menos surpreendente. É um mundo que parece a personificação da beleza alienígena, cercado pelo maior sistema de anéis do Sistema Solar e possuindo a lua Titã. O que esconde este planeta misterioso? Após Júpiter, nosso caminho segue adiante, em direção a Saturno, um planeta que é verdadeiramente um dos mais belos do Sistema Solar. Se Júpiter pode ser chamado de rei entre os planetas em tamanho e poder, então Saturno é seu nobre irmão, cercado pelo sistema de anéis mais espetacular que o torna único. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Seu diâmetro é de 120.536 quilômetros, mais de 9 vezes o diâmetro da Terra. No entanto, apesar de seu tamanho colossal, Saturno é o planeta mais leve de todos. Sua densidade média é menor que a da água, o que significa que, se houvesse um oceano grande o suficiente, Saturno poderia flutuar nele. Mas, é claro, sua principal característica são seus anéis majestosos, que o tornaram um dos planetas mais reconhecíveis do Sistema Solar. Quando olhamos para as fotos de Saturno, os anéis parecem densos e contínuos, como um disco sólido. Mas isso é uma ilusão óptica. Na verdade, eles são compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha girando ao redor do planeta.
O tamanho dessas partículas varia de poeira minúscula a pedregulhos do tamanho de uma casa. A espessura dos anéis é incrivelmente pequena em comparação com sua largura, apenas cerca de 10 metros em média, e seu diâmetro excede 200 mil quilômetros. Essencialmente, é um disco gigante e plano, tão fino que em perfil quase desaparece. Os cientistas ainda debatem a origem dos anéis. Existem várias hipóteses. Talvez sejam os restos de um satélite destruído que se aproximou demais de Saturno e foi despedaçado por sua gravidade. Ou é material que simplesmente não conseguiu se agrupar em um satélite completo devido à influência gravitacional do próprio planeta. Existem formações interessantes nos anéis, por exemplo, a divisão de Cassini, uma enorme lacuna de cerca de 4.800 quilômetros de largura que separa o anel em duas partes. O culpado por essa lacuna é o satélite de Saturno Mimas, que com sua influência gravitacional varre partículas dessa região. Assim como Júpiter, a atmosfera de Saturno é uma mistura de hidrogênio e hélio, com impurezas de outros gases que dão às nuvens tons amarelados e dourados. Mas se em Júpiter a grande mancha é o que mais chama a atenção, em Saturno há uma estrutura não menos misteriosa, uma tempestade hexagonal no Polo Norte. Essa estrutura é um verdadeiro fenômeno científico. Imagine um furacão gigante com 25 mil quilômetros de largura, que tem uma forma geometricamente precisa de um hexágono regular. Dentro desta tempestade, ventos sopram a mais de 500 quilômetros por hora e suas faces permanecem surpreendentemente nítidas, como se alguém as tivesse desenhado com uma régua. Os cientistas ainda não sabem por que o furacão tem essa forma. Mas este não é o único fenômeno atmosférico em Saturno. Em 2010, seu hemisfério norte mudou inesperadamente de azul para dourado. Essa mudança ocorreu devido a reações fotoquímicas causadas pela luz solar, quando chegou o verão nessa região. A radiação ultravioleta destruiu as moléculas que davam à atmosfera um tom azul, e as nuvens adquiriram uma cor amarelada. Mas Saturno não é apenas o planeta, mas também suas 83 luas, entre as quais Titã se destaca especialmente. É um dos objetos mais surpreendentes do Sistema Solar. Titã é o segundo maior satélite depois de Ganimedes, é maior que Mercúrio, e a única lua a ter uma atmosfera densa. É a atmosfera que o torna tão especial. Se você estivesse na superfície de Titã, o céu acima de você seria laranja amarelado, e ao redor se estenderiam planícies cobertas por hidrocarbonetos congelados. E o mais estranho é que em Titã chove, mas não de água, e sim de metano e etano líquidos. A temperatura aqui é de menos 180 graus Celsius, então a água neste mundo é dura como pedra, e rios, lagos e mares são compostos de hidrocarbonetos que permanecem líquidos a essas temperaturas. Este mundo lembra incrivelmente a Terra. Tem estações, nuvens, precipitação e seus rios e lagos mudam dependendo da época do ano. Observamos alguns mares de metano evaporando gradualmente e, em outros lugares, novos corpos d'água aparecendo. Mas o mais interessante é que um oceano de água líquida pode estar escondido profundamente sob a superfície de Titã. Se for assim, então pode haver condições adequadas para a vida lá. Se Titã atrai atenção por sua atmosfera densa, então outro satélite de Saturno, Encélado, impressiona com seus géiseres. Encélado é um pequeno mundo, com apenas 500 quilômetros de diâmetro, mas acabou se mostrando incrivelmente ativo. A sonda Cassini descobriu que jatos de água são expelidos do polo sul de Encélado para o espaço, formando nuvens inteiras.
Esses geysers são tão poderosos que partículas deles formaram um dos anéis de Saturno. Um oceano de água líquida está escondido sobre a superfície de Encélado, e em sua composição foram encontradas moléculas orgânicas e vestígios de reações químicas que poderiam ser uma fonte de energia para a vida. Isso torna Encélado, juntamente com Europa, um dos principais candidatos na busca por vida extraterrestre no Sistema Solar. As pesquisas mais detalhadas de Saturno e suas luas foram realizadas pela missão Cassini-Huygens. Esta sonda foi lançada nos anos 90 e passou 13 anos no sistema de Saturno, transmitindo milhares de imagens e dados científicos únicos. A sonda Huygens, separada da Cassini, pousou em Titã, tornando-se o primeiro aparelho a pousar na superfície de uma lua de outro planeta. Ela transmitiu imagens de uma névoa laranja, planícies rochosas e vestígios de rios antigos. E em 2017, a Cassini concluiu sua missão, mergulhando na atmosfera de Saturno e transmitindo dados até o último momento. Saturno é o último dos gigantes gasosos, mas Urano e Netuno o seguem, mundos gelados que guardam não menos mistérios. Eles possuem ventos incrivelmente poderosos, campos magnéticos estranhos e luas que podem esconder oceanos subglaciais. Após a viagem pelos domínios de Saturno, nosso caminho continua, nas profundezas do Sistema Solar, para onde começa o mundo dos gigantes gelados. Urano é o 7º planeta a partir do Sol, e embora seu tamanho seja menor que o de Júpiter e Saturno, este planeta impressiona por sua singularidade. Ele parece quebrar todas as regras, azul, misterioso, girando de lado, cercado por anéis e luas com relevos surpreendentes. Sua atmosfera fria e severa esconde mistérios que ainda permanecem pouco estudados. Assim como Júpiter e Saturno, Urano é um gigante gasoso, mas tem uma diferença importante. Se os dois maiores mundos do nosso sistema são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, então Urano e seu vizinho Netuno pertencem a outra categoria, gigantes de gelo. O que isso significa? O fato é que a composição de Urano tem uma quantidade muito maior de elementos pesados, como água, amônia e metano, em vez de hidrogênio metálico quente, como em Júpiter. Nas profundezas de Urano, estende-se uma enorme camada de gelo dessas substâncias. Se você pudesse mergulhar na esfera de Urano, primeiro passaria por suas nuvens superiores, compostas principalmente de metano e hidrogênio. Em seguida, a pressão aumentaria e os gases começariam a se comprimir, transformando-se em camadas líquidas e de gelo. Mas se você perguntar se Urano tem uma superfície sólida onde se possa pisar, a resposta é não. A atmosfera transita suavemente para as camadas profundas, e a única coisa que pode ser considerada superfície são as camadas onde a pressão é aproximadamente a mesma da Terra. No centro de Urano, provavelmente existe um núcleo rochoso, do tamanho aproximado da Terra, mas coberto por uma espessa camada de manto de gelo quente. A temperatura interna pode atingir 5.000 graus Celsius, mas devido à densa camada de gelo, o calor quase não sai. A propósito, é por isso que Urano é um dos planetas mais frios do Sistema Solar. A temperatura média aqui é de menos 224 graus, o que o torna ainda mais frio que o distante Netuno. Por quê? Urano quase não emite calor de dentro, ao contrário de outros gigantes, que liberam energia gradualmente. A característica mais surpreendente de Urano é sua rotação incomum. Ao contrário de todos os outros planetas, que giram mais ou menos verticalmente, Urano está inclinado em 98 graus.
Isso significa que ele literalmente rola em sua órbita, e seus polos ora apontam diretamente para o Sol, ora mergulham na escuridão total. Isso torna a mudança das estações em Urano a mais extrema do sistema solar. Se na Terra o inverno e o verão mudam a cada 6 meses, em Urano um polo aponta para o Sol por 42 anos consecutivos, e então vem 42 anos de noite. Por que isso aconteceu? Cientistas acreditam que nos estágios iniciais de formação, um objeto enorme, talvez um planeta do tamanho da Terra, colidiu com Urano. Essa colisão alterou sua inclinação e agora Urano gira de forma completamente diferente de todos os outros. Embora Urano pareça uma esfera azul calma, na verdade sua atmosfera é extremamente dinâmica. É composta principalmente de hidrogênio, hélio e 2% de metano. E é o metano que torna Urano azul, pois ele absorve a luz vermelha e reflete a azul e a verde. Em Urano, sopram os ventos mais fortes, atingindo 900 km por hora. Isso ainda mais rápido que os furacões na Terra. Às vezes, surgem camadas de nuvens gigantescas, muito densas. Embora os anéis sejam associados a Saturno, Urano também os possui. Eles são muito mais finos e escuros que os de seu vizinho, e são compostos por partículas que refletem mal a luz. Mas as maiores maravilhas estão escondidas entre suas 27 luas. A mais incomum delas é Miranda. Esta lua parece ter sido despedaçada. Enormes falhas, escarpas, abismos percorrem toda a sua superfície. Alguns dos cânions em Miranda são mais profundos que o Grand Canyon na Terra. Cientistas supõem que Miranda já foi destruída por uma colisão poderosa, mas depois seus destroços se reagruparam, formando este mundo caótico. Atualmente, a única nave espacial que já visitou Urano foi a Voyager 2 em 1986. Ela sobrevoou o planeta, transmitindo as primeiras e únicas imagens de perto. Desde então, nenhuma outra nave visitou Urano, mas cientistas planejam uma nova missão, possivelmente na década de 2030. A NASA enviará uma sonda que poderá estudar detalhadamente a atmosfera, as luas e a estrutura interna do planeta. Após o gelado e misterioso Urano, nossa jornada atinge o último dos gigantes conhecidos do Sistema Solar, Netuno. Este é o planeta mais distante, mais ventoso e, talvez, o mais misterioso. Mesmo hoje, apesar dos telescópios modernos e modelos de computador, Netuno permanece um dos planetas menos estudados. À primeira vista, ele se assemelha a Urano, uma esfera igualmente azulada, escondida sob uma camada de nuvens. Mas a diferença se torna óbvia. Se Urano é um mundo calmo e frio, então Netuno é um gigante cruel e tempestuoso, onde os furacões mais poderosos do Sistema Solar assolam. Este planeta é o verdadeiro mestre dos ventos cósmicos, e sua história é repleta de enigmas. Netuno é um gigante de gelo, como Urano, mas sua atmosfera é mais dinâmica e muito mais ativa. É composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Tem a mesma cor azul esverdeada de Urano. Mas o mais importante são os ventos em sua atmosfera. Aqui sopram os furacões mais fortes do Sistema Solar, com velocidades de vento atingindo 2.400 km por hora. Isso é mais rápido que a velocidade do som no ar da Terra e 3 vezes mais forte que os furacões mais destrutivos na Terra. Cientistas ainda não entendem como Netuno mantém uma atmosfera tão turbulenta. O planeta recebe apenas 1/9 da luz solar em comparação com Júpiter, e suas camadas superiores parecem frias e calmas. Mas mais profundamente, um verdadeiro inferno de tempestades e redemoinhos se move em alta velocidade.
Netuno também tem seu próprio furacão gigante, a Grande Mancha Escura. Quando a Voyager 2 transmitiu pela primeira vez uma imagem de Netuno em 1989, os cientistas viram uma enorme mancha escura, semelhante à tempestade de Júpiter. Ela se estendia por 88 mil quilômetros e a velocidade do vento dentro do furacão atingia 2.000 quilômetros por hora. Mas quando, alguns anos depois, os astrônomos voltaram a apontar o telescópio Hubble para Netuno, a mancha escura havia desaparecido. Ela simplesmente se dissipou. Mais tarde, novas manchas escuras foram encontradas, outros furacões gigantes que aparecem e desaparecem na atmosfera de Netuno a cada 5-10 anos. Isso o torna o único planeta no Sistema Solar onde tempestades enormes não existem por séculos, mas aparecem e desaparecem em algumas décadas. Assim como Urano, Netuno não tem uma superfície definida. Se alguém tentasse pousar nele, apenas mergulharia cada vez mais fundo nas camadas de gás, até que a pressão o esmagasse. Ao contrário dos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, Netuno tem mais gelo e compostos pesados, como água, amônia e metano. Sob a densa atmosfera, esconde-se uma espessa camada de manto de gelo, que provavelmente é composta de gelo de água, amônia congelada e outras substâncias. Mas sob essa espessura, esconde-se um núcleo semelhante à Terra, quente, denso, composto de rochas e metais. A temperatura no centro de Netuno pode atingir 7.000 graus Celsius. É este núcleo quente que ajuda a manter os ventos poderosos e a atividade atmosférica, porque Netuno irradia 2 vezes mais calor do que recebe do Sol. Entre as 14 luas de Netuno, Tritão se destaca. É a maior lua do planeta e um dos objetos mais estranhos do Sistema Solar. A principal característica de Tritão é que ele orbita na direção oposta. Ao contrário da maioria das luas, que se movem na mesma direção que o planeta, Tritão orbita em sentido contrário. Isso significa que outrora ele não pertencia a Netuno, mas foi capturado por sua gravidade do cinturão de Kuiper, uma região repleta de objetos congelados além da órbita de Netuno. Mas as estranhezas não param por aí. A superfície de Tritão é coberta de gelo de nitrogênio e sua temperatura é de menos 235 graus Celsius, o que o torna um dos lugares mais frios do Sistema Solar. No entanto, o mais surpreendente são os geysers de gelo. A Voyager 2 descobriu jatos gigantes de nitrogênio na superfície de Tritão, expelidos do solo. Isso significa que, no fundo do satélite, existe uma fonte de calor que aquece o gelo e o faz evaporar. Alguns cientistas acreditam que um oceano de água líquida pode estar escondido sobre a crosta de gelo de Tritão, como em Europa e Encélado. Atualmente, a única sonda que já visitou Netuno foi a Voyager 2. Desde então, nenhuma outra sonda foi enviada a Netuno, mas nos últimos anos, os astrônomos têm discutido a possibilidade de uma nova missão. Um dos projetos é o Neptune Odyssey, que poderia lançar um orbitador para o planeta e estudá-lo em detalhes. A NASA também está considerando a possibilidade de uma missão Trident, que poderia ir para Tritão e verificar a hipótese do oceano subglaciar. Mas essas missões levarão décadas. Mesmo que uma sonda seja enviada nos próximos anos, ela só chegará a Netuno na década de 2040. Nossa jornada pelos planetas do Sistema Solar chegou ao fim, mas o próprio sistema não termina aí. Além de Netuno, estende-se o cinturão de Kuiper, onde se escondem milhares de mundos gelados, como Plutão, Haumea, Makemake e outros.
Abrangemos todos os 8 planetas, mas entre eles e além deles estende-se um mundo inteiro de corpos menores, asteroides, cometas, planetas anões e meteoritos. Esses objetos podem parecer insignificantes em comparação com gigantes como Júpiter ou Saturno. No entanto, seu papel na formação e evolução do sistema é colossal. Eles guardam informações sobre seu passado distante, e alguns deles até carregam uma ameaça potencial à Terra. Quando os astrônomos começaram a observar o céu sistematicamente pela primeira vez, esperavam encontrar mais um planeta entre Marte e Júpiter, pois, pelas leis da mecânica celeste, era lá que deveria estar mais um mundo grande. Mas, em vez de um planeta, descobriram um cinturão inteiro de asteroides, uma zona repleta de milhões de objetos pequenos que não conseguiram formar um planeta completo devido à influência gravitacional de Júpiter. Asteroides variam em tamanho, de gigantes como Vesta, aproximadamente 525 quilômetros de diâmetro, a fragmentos minúsculos que mal atingem alguns metros. Eles são compostos de metais, silicatos, compostos de carbono e alguns até contêm água. Mas, além do valor científico, asteroides representam uma ameaça real à Terra. Sabemos que há 66 milhões de anos, um deles caiu em nosso planeta, causando a extinção dos dinossauros. Hoje, os astrônomos monitoram cuidadosamente asteroides potencialmente perigosos capazes de cruzar a órbita terrestre. Os maiores deles ainda são seguros, mas objetos menores podem representar uma ameaça. É por isso que a NASA e outras agências espaciais estão desenvolvendo métodos de defesa, incluindo missões como a DART, que alterou com sucesso a órbita de um pequeno asteroide em 2022. Por muito tempo, Plutão foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Mas em 2006, os astrônomos mudaram sua classificação, relegando-o à categoria de planetas anões. Isso causou fortes discussões, pois para muitos, Plutão permaneceu um planeta completo. Mas por que ele foi rebaixado? O fato é que ele não domina sua órbita. Outros objetos, como Haumea, Makemake e Eris, estão ao seu redor, que também podem reivindicar o título de planeta. Todos eles estão localizados no cinturão de Kuiper, uma vasta região além de Netuno, repleta de corpos gelados. Mas, apesar disso, Plutão continua sendo um objeto muito interessante no Sistema Solar. Ele tem 5 luas, sendo a maior Caronte, tão grande em comparação com Plutão que formam um sistema duplo orbitando um centro de massa comum. Sua superfície é coberta por planícies de gelo e criovolcanismo, semelhante ao que vemos na Terra. Quando a sonda New Horizons sobrevoou Plutão em 2015, ela transmitiu imagens que impressionaram os cientistas. Este pequeno mundo se revelou muito mais complexo e ativo do que o esperado. Se os asteroides são compostos principalmente de rocha e metal, os cometas são bolas de neve sujas, compostas de gelo e poeira. E quando eles se aproximam do Sol, começam a derreter, formando uma cauda. Essa cauda sempre aponta na direção oposta ao Sol, pois é formada pelo vento solar, que arrasta as substâncias evaporadas. Cometas vêm de 2 regiões. O cinturão de Kuiper, a fonte mais próxima de cometas de curto período, como o famoso cometa Halley, que retorna a cada 76 anos, e a nuvem de Oort, uma vasta esfera na borda do Sistema Solar, de onde vêm os cometas de longo período, como o cometa Hale-Bopp. Cometas desempenharam um papel crucial na história da Terra. Alguns cientistas acreditam que foram eles que trouxeram água ao nosso planeta,
e talvez até moléculas orgânicas essenciais para a vida. E quanto aos meteoritos? São pequenos fragmentos de asteroides ou cometas que caem na Terra. A maioria deles queima na atmosfera, criando o belo efeito de estrela cadente, mas alguns atingem a superfície. O mais famoso recentemente foi o meteorito de Chelyabinsk, que entrou na atmosfera em 2013, causando uma onda de choque que quebrou milhares de janelas na cidade. Nossa jornada pelos planetas do Sistema Solar chegou ao fim, mas tudo o que vimos, do minúsculo Mercúrio ao gigantesco Netuno, só existe graças a um objeto. Sem ele, não haveria calor, luz, nem órbitas e vida. É o Sol, nossa fonte estelar de energia, em torno da qual todo o sistema orbita. O Sol é uma estrela. Não é apenas uma bola quente, mas um mundo complexo e dinâmico, dentro do qual ocorrem reações nucleares que geram uma quantidade colossal de energia. Ele é tão vasto que sua massa representa 99,86% de toda a massa do Sistema Solar. Isso significa que todos os planetas, luas, asteroides e cometas juntos pesam menos que 1/100º do Sol. Mas o que representa este Sol gigante? Que processos ocorrem dentro dele e como ele afeta nosso planeta e todo o sistema? Vamos entender. O Sol parece uma esfera brilhante contínua para nós, mas na verdade ele é composto por várias camadas, cada uma desempenhando seu papel na geração de energia e sua propagação. O núcleo é o centro do Sol e é aqui que ocorrem os processos mais importantes. A temperatura no núcleo atinge 15 milhões de graus Celsius e a pressão é 250 bilhões de vezes maior do que na Terra. É nessas condições infernais que ocorre a fusão termonuclear, um processo no qual átomos de hidrogênio se fundem, formando hélio e liberando uma quantidade colossal de energia. A zona de radiação é a próxima camada, onde a energia gerada no núcleo se move lentamente para fora. Ao contrário do núcleo, onde tudo ferve e borbulha, aqui impera a calma. A energia é transferida na forma de radiação, e os fótons, nascidos nas profundezas da estrela, podem viajar por essa camada dezenas de milhares e às vezes milhões de anos antes de saírem. A zona de convecção é onde ocorre um processo diferente de transferência de energia. Em vez de os fótons se infiltrarem lentamente para cima, o plasma quente sobe e o frio desce, como água fervendo em uma panela. É graças a essas correntes que grânulos e manchas surgem na superfície do Sol. A fotosfera é a camada que vemos da Terra. Esta camada, fina em escala estelar, tem apenas cerca de 500 quilômetros de espessura. Mas é ela que emite a luz que aquece e ilumina nosso planeta. A temperatura da fotosfera é de cerca de 5.500 graus, o que é relativamente frio em comparação com o núcleo. A cromosfera e a coroa são as camadas externas. A coroa é uma nuvem colossal e incandescente de plasma que se estende por milhões de quilômetros no espaço. O Sol é uma estrela ativa e viva, onde fenômenos poderosos ocorrem constantemente, impactando todo o sistema solar. Graças à fusão termonuclear em seu núcleo, bilhões de toneladas de hidrogênio se transformam em hélio a cada segundo, liberando energia equivalente à detonação de 1 bilhão de bombas de hidrogênio a cada segundo. É esse processo que torna o Sol estável e permite que ele brilhe há 4,5 bilhões de anos. Mas o Sol nem sempre é calmo. Às vezes, em sua superfície, ocorrem poderosas emissões de energia que podem ser comparadas a explosões gigantescas. Essas erupções expelem uma quantidade enorme de partículas carregadas para o espaço, e se estiverem direcionadas para a Terra, podem causar tempestades geomagnéticas.
Um fenômeno ainda mais poderoso são as ejeções de massa coronal. São descargas colossais de bilhões de toneladas de plasma que se movem em direção ao espaço interplanetário a centenas de quilômetros por segundo. Se uma dessas ejeções atingir a Terra, ela pode afetar nossa tecnologia, causando falhas na comunicação via satélite e nas redes elétricas. Apesar da vasta distância dos planetas externos, a influência do Sol é sentida em todo o sistema. Os principais mecanismos dessa influência são a gravidade, a radiação e o vento solar. A gravidade do Sol mantém todos os planetas em suas órbitas. Se ele desaparecesse, todos os planetas se afastariam instantaneamente para o espaço aberto. É graças à sua gravidade que nosso sistema permanece estável há bilhões de anos. A radiação solar fornece à Terra calor e luz, sustentando a vida. Sem essa radiação, a superfície do nosso planeta congelaria. A atmosfera se transformaria em uma camada gelada e sem vida. O vento solar é um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Ele se espalha do Sol em todas as direções, afeta a atmosfera dos planetas, interage com campos magnéticos e cria auroras polares. A fronteira mais distante da influência solar é a heliopausa, onde o vento solar colide com o meio interestelar. É lá, a 20 bilhões de quilômetros do Sol, que seu poder termina e o vasto cosmos começa. O Sol nasceu há 4,5 bilhões de anos e brilhará por aproximadamente mais tanto tempo. Mas ele não é eterno. Daqui a 5 bilhões de anos, ele começará a se expandir, transformando-se em uma gigante vermelha. Suas camadas externas se esticarão, engolindo primeiro Mercúrio, depois Vênus, talvez até a Terra. E centenas de milhões de anos depois, ele expelirá suas camadas externas, deixando para trás uma anã branca, uma estrela pequena, mas muito densa. Mas ainda faltam bilhões de anos até lá, e por enquanto o Sol continuará sendo nossa principal fonte de vida e energia, aquilo sem o qual nosso sistema não poderia existir. Começamos nossa jornada pelo Sistema Solar estudando os planetas, mas agora fica claro, tudo em nosso sistema está conectado a tudo. É um sistema maravilhoso, complexo e dinâmico, onde cada planeta, lua e até os cometas mais distantes estão ligados por fios invisíveis de gravidade, radiação e energia de nossa estrela. Agradeço por terem embarcado comigo nesta viagem fascinante pelos confins do nosso sistema estelar. Espero que a palestra tenha ajudado vocês a aprender algo novo, descobrir fatos surpreendentes e olhar para o cosmos com admiração. Se gostaram desta jornada, não se esqueçam de compartilhar suas impressões, fazer perguntas e continuar explorando o universo. O cosmos é infinito, o que significa que ainda temos muitas descobertas pela frente.